Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus nos abençoou e nos disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. Deus viu que tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: o profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Na liturgia da missa, nós temos algumas orações que se chamam secretas, até porque elas só pertencem ao Pai. E essas orações, uma dessas orações na hora antes da consagração, da apresentação das oferendas, elas têm tudo a ver com a missa de hoje. Talvez para muitos vão ouvi-la pela primeira vez, né? Porque não é costume o padre falar em voz alta. Ou quando o padre reza, vocês estão cantando, né? Para você de ofertório. Aí a rubrica é assim: o sacerdote de pé, com a bateria com o pão, para vocês entenderem a hora que acontece. E levando um pouco sobre o altar, aí reza em silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. A outra oração chega mais ou menos na mesma linha. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Na primeira leitura, né, Gênesis 26, seguinte, nós vemos justamente esse trabalho de Deus, que durante 7 dias criou tudo, né? Na verdade, durante 6 dias criou tudo, e o 7º dia descansou. Se nós dermos um pulo, dar um salto na história, nós vamos ver Jesus dizer que, assim como o Pai trabalha, Ele também trabalha. Isso é muito importante, porque voltando lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz: criemos o homem à nossa imagem e se nós continuarmos a ler o livro do Gênesis, antes do pecado, o que o homem fazia? O que o homem fazia? Não ficava passeando no paraíso? Era só isso. O que o homem fazia antes do pecado? Não, também. Mas o que Deus mandou fazer? Antes do pecado, Deus já tinha mandado o homem trabalhar.
Aí ia lá um bicho todo grande, uma tromba grande. Aí isso aí é elefante. Isso aí é latinha. Isso aí é barata. Isso aí é leite. O homem já trabalhava. Na verdade, o trabalho do homem qual é? É o mesmo trabalho que nós temos, né? Como nosso amigo disse, louvar a Deus. E como é que nós louvamos a Deus? Reconhecendo o dom da criação de Deus. O primeiro trabalho do homem é justamente reconhecer aquilo que Deus fez. E reconhecendo aquilo que Deus fez, aí sim eu louvo a Deus. O primeiro trabalho do homem é saber que assim como ele, todas as coisas foram criadas por Deus. E esse é o nosso grande trabalho. É para isso que nós fomos criados, para reconhecermos o ato criador de Deus, a bondade de Deus para todos nós. E aí sim nós não podemos desfrutar, porque esse é o mandato da igreja. Cristo, antes de ascender ao céu, vai dizer aos discípulos: ide por todo mundo, tanto em Mateus como em Marcos, ide por todo mundo, e pregar o Evangelho a todo mundo. Reconhecer o dom de Deus, fazer com que todas as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador e Salvador, justamente porque a partir do pecado, nós começamos a esquecer que Deus é Criador. E achamos que nós somos donos de tudo, quando na verdade não somos. E onde é que entra São José? São José entra justamente porque ele se faz obediente à palavra de Deus. Naquele pouco que nós temos na liturgia, na Bíblia, que fala sobre São José, nós já vemos ali, no primeiro instante, José não querendo denunciar a sua esposa porque ela ficara grávida de outra. E como é que o anjo consola o coração de São José? O filho que nascerá da Virgem será chamado Filho do Altíssimo. Não tenhais medo. E Lucas vai dizer, a partir daquele instante, São José a recebeu em sua casa. E a recebeu em sua casa para quê? Para trabalhar para ela, para trabalhar para seu filho. É muito interessante esse recebeu em sua casa, porque ele faz ligação com tudo aquilo que São José era. Jesus vai nascer em qual cidade? Nazaré? Jesus nasceu em Belém. Em hebraico quer dizer Bethlehem, né? Tradução, casa do pão. Olha só que maravilha. E aí vocês vão começar agora a entender porque eu fiz essas leituras das secretas. Quando a igreja recebe a oferta do pão de vocês, né? De vocês, do trabalho de cada um de vocês, naquela partícula que vai ser consagrada, a igreja entende que é o trabalho do ser humano que está ali depositado. Por isso que a igreja louva a Deus por ter nos dado a possibilidade e a oportunidade de que o nosso suor nós fazemos com que
das obras de nossas mãos. Se nós formos pensar como funciona uma padaria para chegar até o pão, nós vamos ver que precisa de alguém que planta o trigo. Assim como alguém que prepara o terreno para plantar a vinha. Depois não é só plantar, mas cuidar para que as ervas daninhas não matem esse trigo novo. Assim como cuidar para que nada atrapalhe que a vinha cresça. Depois é chegar o tempo da colheita, e quem colhe? O agricultor, o vinhateiro. Deus faz a sua parte, mas o homem colabora com a criação de Deus. Os dois, depois, quando são colhidos, precisam ser triturados. De um se extrai a farinha, do outro se extrai o sumo. Os dois precisam passar por processos para que cheguem a ser o produto final. O pão, de certa forma, também passa pela fermentação, assim como o vinho. Isso o homem oferece a Deus. E Deus, usando mais uma vez da sua criação, transubstancia, para usar a palavra da igreja, da teologia, o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Olha a importância do trabalho de São José. Seu filho, eu não consigo enxergar Jesus chamando São José meu papai adotivo. Era papai mesmo. Paizinho. Jesus passando a mão no rosto de São José, cansado, suado. Jesus levando um copo com água, porque Maria falava: meu filho, leva um copo para seu pai. Jesus brincando com o material, com os instrumentos de São José de trabalho, e ali também aprendendo, né? A ser como seu pai, trabalhador, porque a humanidade de Jesus vai aprendendo tudo aos poucos. Por isso que Jesus só começa a sua missão depois dos 30 anos. Porque a humanidade, assim como a nossa, vai aprendendo, e tudo aquilo que Jesus aprende, ele assume e salva e redime. E é interessante que aquele que nasce na casa do pão é filho, como diz o Evangelho de hoje, filho de um carpinteiro. E diferente dos nossos carpinteiros de hoje, que geralmente só fazem móveis, o carpinteiro naquela época eram os construtores da casa. Olha que interessante. São José construía casas. E a maior obra de sua mão é, se de repente não construir, mas zelou. Porque também aquele que constrói tem que manter, ou tem que reformar. E São José pode, com o seu trabalho, manter a obra da criação de Deus, que é mais importante do que criar. Porque nós somos chamados a sermos mantenedores também da criação de Deus. E São José manteve o pão vivo. São José manteve a casa do pão, que na verdade é a Nossa Senhora viva, com o suor do seu trabalho. Por isso que os mais antigos diziam e dizem: o trabalho dignifica o homem. São José é um dos poucos santos que tem duas vestes.
para Deus, no seu silêncio, na sua humildade, mas principalmente no seu trabalho. Aquele fruto que ele recebeu das mãos de Deus, ele guardou, ele zelou. Estou lá falando aqui uma homilia, né, do Dia dos Pais, né? Mas está em agosto aí. Mas como importante, e foi importante para Jesus, ter essa referência humana de homem ao seu lado, de homem trabalhador. Novamente, quando a gente ouve Jesus dizer aos discípulos, assim como meu pai, eu também trabalho, a gente pode até olhar para São José e dizer, verdadeiramente, a humanidade de Jesus aprendeu tudo de um homem que não se furtou a entregar toda a sua vida para Deus. São José é esse digno trabalhador da vinha do Senhor, assim como cada um de nós também somos chamados a transformarmos a criação de Deus em Eucaristia. E cada um de nós, cada um de vocês, com o seu trabalho, do mais importante ao mais simples, também é chamado a fazer isso. Até José como exemplo, e fazer dessa sua labor, desse seu trabalho, um momento de louvar a Deus. E se de repente você ainda não trabalha, ou não trabalha porque está desempregado, aquilo que você faz, ou estudo, ou a preparação para passar no concurso, ou ali, enquanto você procura o trabalho para dignificar a sua vida e a vida da sua família, ou já por ter se aposentado também, sabe que esse trabalho que você faz é um trabalho que honra muito a Deus. E você pode aproveitar todos os dias e entregar justamente isso a Deus. Falando, Senhor, o que eu tenho para oferecer em honra àquilo que tu me chamaste, o trabalho de minhas mãos. É isso. O Senhor, assim como aceitou o trabalho de São José, por que não falar do trabalho de Nossa Senhora como dona de casa? Vai aceitar também o seu trabalho. Parabéns pelo seu dia do trabalhador. E como trabalhadora, você dignifica o nome de homem e mulher, aquilo para o qual nos chamamos. São José intercede por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor